A chuva tentou atrapalhar um pouquinho, mas não deu certo, né? A fé dos nossos irmãos foi maior e a igreja esteve repleta durante a semana toda para a honra e glória de Deus. Então eu vim aqui à frente com vocês para agradecer pelo apoio, pela dedicação, mas também eu vim aqui para poder dar um anúncio especial para vocês. Nós estamos lançando aqui um projeto, logo no começo do ano, de um coral que vai causar um pouquinho de inveja santa em algumas pessoas, tá? Porque nós queremos trabalhar com os nossos queridos irmãos que fazem parte de uma faixa etária um pouco mais experiente do que a nossa, trilharam um pouco mais o caminho e pode nos ensinar muitas coisas. Os nossos irmãos dos 60 mais, né? Que agora não é melhor idade mais, agora não é mais acima de 45 anos, a faixa etária aumentou, agora tem até 80 mais, tá? E daqui a pouco nós vamos ter 100 mais. Então, queridos, nós estamos lançando esse projeto, tá? Já temos uma equipe que nós já estamos formando para começar a dançar na igreja esses eventos, tá? Um coral dos nossos irmãos que tem um pouco mais de idade, e não é fechado para aqueles que têm menos idade, tá? E eu sei que eles vão querer fazer parte também. Então nós já conversamos com o Wellington, todos aqui conhecem o Wellington, ele cantou no quarteto ontem aqui, tá? O Wellington, o Douglas, tá? O Douglas também, já conversamos com ele, vai estar também engajado aí nesse projeto. E também a Rita, que está ali com o Alexandre, né, Rita? Fique em pé, Rita, tem gente que não conhece vocês aqui ainda. O Alexandre está do lado, o esposo, né? A Rita também conversando com ela ontem. Então nós estamos pegando o pessoal da música, tá? que tem condições de nos ajudar bastante nesse projeto. E vocês, por que eu estou lançando para vocês? Porque terça-feira eu saio de férias, tá? Mas eles vão começar a trabalhar alguma coisa com vocês. Eles já vão passar algumas datas, alguns projetos, algumas coisas, para que a gente comece o ano aí já com uma atividade muito legal de música, de coral, de programa na igreja, de programa na praça, de visita às casas de repouso, de programas em outras igrejas, de viagens que nós vamos procurar fazer com vocês. Então assim, é para a igreja toda, mas grupo seleto são 60 mais, tá? Então, que Deus abençoe a todos nós, para a honra e glória de Deus, tá bom? E vamos orar por esse projeto. Ele não é exclusivamente para a igreja, tá? Ele não é exclusivamente para a igreja. Esse projeto é para receber pessoas também que vocês conhecem lá fora, que quer ter uma atividade, que muitas vezes está parado em casa, que muitas vezes não tem o apoio da família. Então eu quero que vocês tenham essa liberdade para convidar esses amigos e amigas para fazer parte desse grupo também, tá? Então ele não é exclusivamente da igreja, certo? E nós vamos ficar muito felizes em poder fazer parte também desse trabalho bonito que estamos lançando para a igreja aqui do Independência. Que Deus nos abençoe. Quantos vão orar por isso? Deixa eu ver as mãos. Amém. Olha, quero que vocês orem por esse projeto, tá? Tudo com oração, tá bom? Que Deus abençoe a todos nós esse sábado. Bom dia, irmãos. Bom dia. Bom sábado a todos. Que todos possam ter um excelente sábado na presença do Senhor. É uma bênção podermos estar aqui hoje com saúde, né, com alegria no coração, com paz do Senhor, para podermos participar do culto de adoração e desse momento de louvor, né? Aquele que fez tudo por nós, né? Aquele que entregou o seu Filho Jesus Cristo para poder nos salvar do pecado e nos dar a vida eterna, para que um dia todos nós possamos estar com Ele num reino de paz e amor, aonde Ele vai reinar, Ele vai ser o nosso rei, né? Libertos do pecado. Então, assentados mesmos, em gratidão a Deus, nós vamos cantar o hino Tudo por Ele.
Querido Pai Celestial, no poder de Cristo e na vitória de Cristo, nos achegamos a Ti com alegria e gratidão. O Senhor tem tido paciência conosco, o Senhor tem nos protegido com os Teus anjos, tem nos livrado do maligno. O Senhor nosso Deus se agradou em preservar nossa vida até aqui. E nós Te agradecemos, Pai, pela vida, pela sensibilidade, pela boa consciência e pela Tua providência para o nosso bem-estar físico, mental e espiritual. Nós Te louvamos, ó Pai, porque temos recebido as Tuas bênçãos diariamente, graças ao sacrifício de Cristo. Então aceita, Pai, o nosso louvor nesta manhã, nossa adoração, e se manifesta em nosso meio, que sintamos a Tua presença e que o Senhor aceite nossa adoração e também nossos dízimos e ofertas, que entregaremos para a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti. Amém. Histórias de fé e fidelidade. Uma missão de aprendizado. Me chamo Stephanie Funes, tenho 25 anos, sou paraguaia e minha história como serviço voluntário começou durante meus anos na universidade. Estudei comunicação social na Universidade Adventista del Plata. Foi durante todo esse período que tive a oportunidade não apenas de servir, mas de ter um compromisso com Deus de sempre dar-me não apenas meus recursos, mas também meu tempo e minhas habilidades. Durante todos esses anos, ouvi muitas histórias de muitos missionários que tiveram a oportunidade de servir ao Senhor no exterior e tiveram diversas experiências. Isso fez crescer em meu coração o desejo de ser missionária. Eu também estava no último ano da faculdade, pronta para preparar minhas malas para servir ao Senhor em um país da Europa. Era um sonho que se tornaria realidade para mim, mas devido ao Covid-19, todas as fronteiras foram fechadas e meu sonho foi frustrado. Mas meu compromisso com Deus foi que meus primeiros anos de trabalho seriam para Ele, para servi-lo. E foi assim que, em 2020 e um pouco mais em 2021, pude dedicar minha vida aos escritórios da União Paraguaia, onde ofereci meu trabalho voluntário para que, durante esse tempo, pudesse ajudar alguns departamentos da igreja. Trabalhei em vários departamentos da igreja, mas há um em especial que adorei trabalhar, que foi na escola missionária. Prepara muitos jovens que já têm essa vontade de poder servir a Deus. Foi assim que nessa época também recebi um convite para participar de um projeto que consistia em escolher um representante de cada país da América do Sul para enviá-los aos Estados Unidos para aprender inglês, para treiná-los no idioma, para então servir na janela 1040 e ser uma bênção para o lugar onde teríamos que estar. Fui chamado para trabalhar no Egito, em um país da janela 1040, exclusivamente em um projeto chamado Think Green Community Center, que funciona oferecendo diversas atividades e diversos serviços a uma comunidade maioritariamente muçulmana, e entre elas, na escola, há o curso de idiomas oferecido pelo projeto. Tem também uma academia para mulheres, ginástica artística para meninas, escolinha de futebol para meninos, escola de férias, entre outras atividades. E existe uma questão específica pela qual nasceu o projeto, que é sobre o lixo acumulado. O projeto trabalha com programas de reciclagem para resolver essa situação que é ruim para a comunidade. O Senhor, em sua sabedoria, direcionou as coisas para que eu pudesse trabalhar com crianças pequenas como professora da escola e como professora do curso de idiomas. Mas para os menores, ele sabe o quanto sou boa com eles, quanto prazer tenho em trabalhar com os pequenos. E foi assim que ele me orientou para poder atender não só na área que gosto, mas também me deu ferramentas para poder fazer da melhor maneira. Ainda tenho muitas histórias para contar, mas através desta oportunidade gostaria de motivá-lo a deixar-se guiar por Deus para colocar a sua vida, os seus dons, os seus recursos à sua disposição, e verá que coisas extraordinárias podem vir da sua mão poderosa. Obrigado por sua fidelidade. Esta história pode ser contada graças à sua ajuda, e haverá muitas mais para a glória de Deus. Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o homem que confia nele. Salmos 34. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos títulos certos.
Sim, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas. E venha abençoar cada ofertante dessa manhã. Esteja com cada um, esteja com cada coração aqui presente. Que os que não puderem vir, Senhor, você sabe o motivo. Abençoa cada um aqui, perdoa nossos pecados, suas bênçãos nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Todos de pé. Vamos sábado da igreja? Agora chegou o momento tão esperado, que é o momento da oração intercessória. Nesse momento, se alguém tiver algum pedido para fazer a Deus, algum agradecimento, se sentir à vontade de querer chegar aqui à frente, pode ficar à vontade. Enquanto você chega aí, eu vou lendo o capítulo 11 do livro de Hebreus, do versículo 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terras alheias, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiro da promessa, com ele da mesma promessa. Irmão, aqui quando Paulo está falando para nós através de nossa fé. Abraão não sabia para onde ia, ele só obedeceu a palavra de Deus, ele só foi aonde Deus mandou. Isso Deus pede para nós, que nós seguimos a Deus pela fé, que através da nossa fé é que Deus opera milagre na nossa vida. Se alguém quiser ficar mais perto, pode ficar à vontade, e vamos curvar a nossa fronte e vamos falar com Deus. Senhor, Santo Deus e Pai, agradecemos, Senhor, por mais um sábado, Pai, mais uma semana, Senhor, que o Senhor nos deu. Pai, agradecemos porque foi uma semana cheia de bênçãos, cheia de muitas vitórias. Pai, agradecemos, Senhor, por essa semana que o Senhor nos deu. Através da tua palavra, Pai, usado pelo teu Santo Espírito, do pastor Antônio Gonçalves, Pai, fez um trabalho maravilhoso aqui.
E hoje, Pai, vemos fechar essa semana, Pai, com agradecimento, Pai. Através desse agradecimento, Pai, do que nós temos através de Ti, Pai, que nós vemos, Senhor, estar aqui hoje para louvar o Teu santo nome. Pai, se alguém aqui, Pai, tem uma dificuldade, pode ser financeira, física ou até mesmo de saúde, que os Senhor estão intercedendo também por outras pessoas, ó Pai, para que eles venham se converter e venham chegar a fazer parte do Teu reino, Pai, que essas pessoas sejam visitadas, Pai, pelo Teu Santo Espírito, Pai, que Teu poder, Senhor, habite na onde uma casa dessa seja representada, Pai. Sabemos que todos que nós estamos aqui temos muitas lutas, muitas dificuldades e também, Pai, pessoas que nós amamos muito, Pai, que queremos que ele siga a Ti, Pai, porque nem todos da nossa casa têm o conhecimento que nós temos, Pai, mas que Tu conheces todos os problemas, todas as dificuldades, faça, Senhor, presente, morada nesses lados, Pai, onde as pessoas procuram servir a Ti, Pai. Também agradecemos, Senhor, também pela semana e também pedindo, Pai, esteja, Senhor, com o pastor, Senhor, Oreste, Pai, que ontem fez mais um aniversário, que o Teu Santo Espírito, Pai, repouse sobre ele, sobre a Sheila e sua filha, Pai, que essa casa, Pai, continua sendo, Senhor, uma bênção, Pai, assim como está sendo até agora, Pai. Senhor Deus, não desampare a Tua igreja, Pai, seja, Senhor, conosco todos os nossos dias, que possamos, Senhor, seguir, escolher através da nossa fé, seguir a Ti, Pai. Também te peço, Senhor, pelo Ramon, que é um obreiro que veio estar trabalhando aqui por nós, conosco, nos ajudando, nos auxiliando, que o Senhor faça morada na sua vida, Pai. E também eu coloco também o pastor Antônio Gonçalves, Pai, nas Tuas mãos, Pai, porque ele é um Teu filho, Pai, que faz um trabalho maravilhoso, que ajuda nós, Pai, através do Seu conhecimento, seguir melhor, Pai, e entender o que Tu queres para a nossa vida, Pai. É isso que agradecemos em Teu nome, meu Pai, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. É o nosso Deus. Alguns chegaram depois do início da programação. Nós queremos dar um bom dia a todos vocês, alegria estarmos na casa de Deus, e este é um momento muito especial. Essa semana foi uma semana de grandes bênçãos, e eu já quero aqui agradecer a presença de vocês, mas em especial de uma pessoa muito querida. E eu pude conhecer no passado e hoje ela está aqui na igreja, Bernadette. Eu acho que tem muita gente que não conhece a senhora. Fique em pé um pouquinho. Olha do ladinho assim, ó. Dê uma saudaçãozinha para ela assim, ó, com a mãozinha assim, ó. Obrigado pela presença aqui, viu, Bernadette? Eu sei que a senhora veio com um propósito também aqui, viu? Mas obrigado, minha irmã Bernadette. Quando eu estive aqui da outra vez, que eu frequentava a igreja central de Taubaté, a irmã Bernadette era uma das líderes da igreja ali e uma conselheira minha, viu? Meio que particular, assim, eu assumi ela para mim como minha conselheira. E agora, retornando para cá como pastora, a gente encontra ela ainda servindo a Deus.
Deus abençoe a senhora, viu, irmã? Se sinta muito bem aqui conosco. Pode se sentar. Porque agora, queridos, eu vou chamar aqui à frente um menino que está assim ansioso, mas ele não vai vir sozinho, ele vai vir com a família ali, com o papai, a mamãe, os avós, o irmão também. Pode vir aqui à frente comigo. Neste momento nós vamos proceder à apresentação do Henrique. Ele vai ser apresentado para Deus, vai ser consagrado ao Senhor, e nós queremos agora aqui. Chegou o momento, né, Henrique? O momento da sua apresentaçãozinha. O Henrique Machado Monteiro, filho de Luiz Gustavo Monteiro e de Renata Machado Monteiro, está aqui. Ele nasceu no dia 25 de janeiro de 2018, aqui em Taubaté mesmo, no Hospital São Lucas, e foi o presente que Deus deu para vocês. Um filho é sempre um presente para nós, e é um presente de Deus. E é interessante que esse presente que Deus nos dá ainda continua sendo dele. Nós só cuidamos. E olha que privilégio que nós temos, Luiz Gustavo e Renata, de receber uma criança, um bebezinho indefeso, né? E poder cuidar dele com carinho e ver ele crescendo, se desenvolvendo e sendo uma boa pessoa, né? Para a honra e glória de Deus e dos pais também, da família, trazendo alegria para nós. E neste momento nós estamos aqui. A Vanessa foi convidada de maneira muito especial com esse uniforme bonito que ela está carregando no seu corpo, porque ela é nossa líder do grupo de aventureiros ali do Colégio de Tremembé, e também cuida do Henrique quando ele está lá no grupo, e é muito querida nossa também. Fazendo muito grato ter vocês aqui conosco. E eu quero, neste momento, fazer a leitura de um texto da Bíblia com vocês. Tá? O texto da Bíblia que eu vou ler está no livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5. Diz assim para nós: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E agora vem um conselho para vocês, que são os pais dos familiares, porque a Bíblia diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Conselho de Deus: que a palavra do Senhor faça parte da nossa vida em todos os momentos. Colocar Deus no coração acima de todas as coisas. E quando nós fazemos isso, Luiz Gustavo e Renata, e todos vocês estão aqui, Deus fala assim: agora vocês vão pegar tudo isso e vai inculcar em teus filhos. Inculcar é pôr na cuca.
né? É abrir a cuca dos filhos assim, ó, e colocar aqui dentro, viu? Inculcar os teus filhos. Vocês vão ter tudo isso nos umbrais das portas de vocês. Vai atar na mão de vocês. Vocês vão carregar isso com vocês. E quando nós fazemos isso, não importa onde estão nossos filhos, eles estão seguros, estão protegidos. Porque nós pais, nós não conseguimos estar com eles todo o tempo. Marcos agora está experimentando um pouco mais isso, está tendo que sair, está tendo que buscar os planos, os sonhos, muitas vezes longe de casa, né? Então, mas aquilo que vocês fizeram com o Marcos, ele vai carregar para a vida dele agora. Este é o propósito de Deus com os nossos filhos, tá? E eu quero ler 2 textos com vocês agora, 2 textos só, de Davi, o rei Davi. Porque o rei Davi, ele era o filho mais novo da casa, aquele ruivinho, mas diz que ele era muito bonito. E ele ficava cuidando do rebanho. E os irmãos mais velhos, os 3 irmãos mais velhos, foram para a guerra contra os filisteus. Mas Saul, que era rei na época, ele começou a ser atormentado por um espírito maligno. Ele precisava de alguém que pudesse acalmar ele, tocar suas armas, para que ele fosse liberto. E aí pediram para buscar alguém para fazer isso. Eu quero ler esse texto para vocês, para a gente fechar esse momento aqui. Olha que texto poderoso para nós. Diz assim: Disse Saul a teus servos: buscai, pois, um homem que saiba tocar bem e trazê-lo aqui. Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavra e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Eu não sei por que eles falaram homem forte e sisudo, porque Davi, coitado, era um garotinho, cuidava do rebanho, mas ele tinha fama. Mas o segredo aqui não é Davi, viu, Gustavo? O segredo aqui, ó, eu conheço um que é filho de Jessé. Olha a importância dos pais. Por que Davi era acredita? Porque era filho de Jessé. Os 3 irmãos foram para a guerra, Davi não foi. Mas Davi ia e voltava para levar o mantimento dos irmãos e trazer notícia para os pais. E quando o filisteu veio contra o povo de Deus, Davi foi lá e se colocou. E ele falou assim: você vem com armaduras, com lanças, mas eu venho em nome do Senhor. E quando Davi venceu o filisteu, o gigante Golias, ele chegou até Saul. E agora vem outro texto. Verso 58 do capítulo 17 de 1 Samuel. Diz assim: então Saul lhe perguntou: de quem és filho? Antes de homenageá-lo, antes de parabenizá-lo, ele perguntou: de quem és filho? E ele respondeu: filho de teu servo Jessé, o belemita. De quem Henrique é filho? Isso é o mais importante, né? Quem é esse menino? Por que ele é assim? Henrique, você é um menino de Deus. Todos os desafios que você enfrenta na vida, você tem que dizer assim: eu venho em nome do Senhor. Amém? E eu vou convidar vocês para nós nos ajoelharmos aqui.
Se não puderem, não tem problema, tá? Eu vou chamar aqui o pastor Antônio comigo aqui, pode ser, pastor Antônio? Porque agora a gente vai proceder à oração de dedicação do Henrique ao Senhor, tá? Querido Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós estamos aqui com o Henrique, com seu papai Luiz Gustavo, com a mamãe Renata, com a família aqui à frente, os avós, o irmão, e também com a Vanessa, nossa líder de aventureiros, para dedicar o Henrique ao Senhor, para pedir ao Senhor a tua bênção sobre esse garoto, para que ele possa continuar crescendo no caminho do Senhor, para que ele seja um instrumento em tuas mãos, ó Pai, em todos os momentos, e o Senhor coloque anjos ao redor desse menino, para que ele possa servir ao Senhor na beleza da tua santidade. Para isso nós agradecemos pela bênção dos papais aqui, pelo como filho, e pela maneira como o Senhor tem conduzido a vida deles também. Eles educaram o Henrique, Senhor, eles se preocuparam com o Henrique, cuidar em todos os momentos na sua vida, na alimentação, na saúde, na vestimenta, dando um lar cristão para ele, e agora estão conduzindo ele no caminho do Senhor. Que o Senhor continue abençoando esse lar, abençoando todos os familiares, abençoando a tua igreja, para que juntos possamos continuar contribuindo para a educação das nossas crianças. Nós colocamos o Henrique em tuas mãos agora, impondo as mãos sobre ele, para que ele seja tomado pelo Senhor de maneira muito especial, que o Senhor o conduza em sua vida, ó Pai, e que de maneira extremamente especial ele continue recebendo do Senhor a porção dobrada do teu Espírito Santo. Ajude-o na sua jornada e consagre a sua vida ao Senhor sempre, para a honra e glória do teu nome. Só vez te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nós temos só um momento a mais aqui para a gente entregar a palavra ao pastor Antônio. Eu vou pedir para vocês ficarem um pouquinho aqui agora. Vocês querem tirar foto? Pode tirar a foto aqui? Vem cá, senhor. Muito bem. Agora nós vamos fazer uma arte aqui, viu, Henrique? Nós vamos tirar o seu sapatinho agora, do pé direito. Está de frente para a igreja. Está todo mundo querendo ver o que eu vou fazer aqui, Henrique. O Henrique, ele tinha uma vontade de ter uma Bíblia dessa aqui, ó. Né, Henrique? A Bíblia do Aventureiro. Quer ter essa Bíblia aqui? Tem certeza? Nós vamos gravar aqui o pé do Henrique na Bíblia. Porque um dia Jesus disse para Josué, que eu vou ler para vocês aqui: todo lugar que pisar a planta de vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Então, Henrique, todo lugar que pisar a planta do seu pé, Deus está dando para você, tá? E agora nós vamos gravar o pezinho dele aqui, para ele guardar de recordação para sempre.
Que Deus abençoe toda a família, tá? E muito obrigado por estar conosco nesta manhã de sábado, viu? É que ele havia me desafiado a levantar ele do colo. Olha só, aqui está o Henrique, que eu apresento agora para a igreja, tá? O nosso mais novo menino que foi apresentado ao Senhor e consagrado ao Senhor. Deus abençoe. Muito bem, não acabou ainda, queridos, porque agora eu quero chamar aqui o Ramon aqui à frente também, porque nós temos um agradecimento a fazer, pastor Antônio. Agradecimento ao Senhor, ao Ramon, que é o nosso obreiro bíblico, que esteve conosco de outubro para cá, e eu quero chamar aqui à frente os nossos anciãos e a secretária, que vão fazer uma pequena homenagem a vocês, um agradecimento, um agrado pelo que vocês têm feito por nós durante esse período, tá? Pela nossa igreja aqui de Independência e por todas as igrejas aqui dos nossos 2 distritos. Então que Deus abençoe, continue abençoando vocês, assim como toda a nossa igreja que se uniu para que esse trabalho pudesse acontecer. Bom, gente, no nome do acionado aqui da Independência, quero agradecer a vocês, pastor Antônio Gonçalves, também o Ramon, o pastor Alessio, que tem trabalhado conosco. Nós estamos muito felizes em ter vocês aqui com a semana maravilhosa, mas também nós não vamos chamar só vocês 3 não. A mulher do pastor, a pastora também, né? Eu chamo a Chico para subir aqui para lá, junto conosco também. A gente chama essa China, a mulher de Deus, que tem apoiado muito o pastor aqui no trabalho, ela também tem nos ajudado muito. Então, em nome do acionado, em nome da Igreja de Independência, eu chamo a secretária Magali para entregar os presentinhos que nós preparamos com todo carinho à Igreja de Independência. Então, quero demonstrar esse carinho com vocês, dando uma lembrancinha para vocês. Que Deus esteja com vocês nesse momento.
Irmãos, não mereço, mas agradeço. Agradecemos ao carinho da igreja, dos anciãos, da liderança. Antes de tudo, a gente queria que a Silvia continuasse aqui para a gente, a nossa anciã Marial, para fazer oração junto conosco, e vamos curvar nossas fontes e vamos falar com Deus. Suas fontes, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por mais uma vez estar aqui na tua casa. Pai querido e amado, que o Senhor venha cobrir de bênção e com a chuva dobrada do teu Santo Espírito. Conduza esses pastores, Pai, que aqui está o pastor Antônio Gonçalves, que ficou conosco essa semana inteira, Senhor, indo e voltando, daqui para São José, de lá para cá, e o Senhor conduziu ele, trouxe, levou em paz e segurança, Senhor. Amém. Pai querido e amado, também cuide do Ramon, Senhor, que é o teu servo, Pai, que fez um grande trabalho aqui e continua fazendo na tua vida, Pai, levando o teu povo para a tua casa, Pai, ensinando, Pai, a tua verdade. Cuide também do pastor Orestes, Senhor, e de toda a família dele, Pai. Cuide também de cada aniversariante do mês, Pai. Que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados. Isso é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, chegou o momento de estudarmos a palavra de Deus, né? E nós mais uma vez queremos estender as boas-vindas a todos. Parabéns a você que veio. Já fomos abençoados pela escola sabatina, já participamos de momentos de louvor e também de momentos de oração. E agora vamos estudar um pouco mais a palavra de Deus. E o tema dessa manhã vai servir de base para toda a sua vida como cristão na terra. Então vamos abrir a palavra em João, Evangelho de João, capítulo 1. João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Achou aí? Se alguém tiver sem Bíblia aí, tá bom? Talvez tenhamos Bíblias aí para que todos possam acompanhar a leitura da palavra. João, capítulo 1. Então, se alguém precisar de uma Bíblia aí, levanta a mão que eu vou entregar aí, tá? Para acompanhar a leitura. Muito bem, irmãos, antes de ler o texto, olhe para cá um pouquinho, por favor. O tema que vamos abordar nesta manhã, pode permitir o passador aí? Isso, é esse assunto aqui, olha. O sábado no Novo Testamento. E vamos verificar, irmãos, como que Jesus Cristo guardou o sábado quando esteve na terra, como que os discípulos de Cristo guardaram o sábado, como que a Virgem Maria guardava o sábado, e como que os fariseus fizeram com o sábado. E esse tema, irmãos, é de suma importância. Por quê? Porque muitos pastores evangélicos por aí falam para os seus fiéis que não tem o sábado no Novo Testamento. E para azar deles tem. E muito, não é pouco não. E mesmo que não tivesse no Novo Testamento, e tivesse só no Antigo Testamento, ainda assim tem um motivo de sobra para colocar em prática que a Bíblia é uma só. Mas eles não querem aceitar o sábado, fazem essa dicotomia e falam que o sábado não tem no Novo Testamento. Por isso vamos dar sobre esse assunto hoje. Então vamos aqui,
Antes de passar esse assunto, normalmente numa conferência normal de 22 noites ou 30 noites, eu passo outros temas antes. Aqui estamos falando só uma semana e, por providência, podemos estar aqui no sábado de manhã. E no normal das coisas nem estaria aqui hoje. Então vamos abordar esse tema mais selecionado, tá bom? Então vamos aqui, como se tivéssemos passado alguns temas antes, para dar o alicerce para o tema que vamos abordar já já. Então veja, muitos pastores evangélicos falam para os seus fiéis que o sábado é coisa do povo judeu, que o dia de guarda do cristão é o domingo, mas o povo judeu, o dia de guarda é o sábado, e que o sábado foi dado para o povo judeu. Irmãos, quem fala isso ou é ignorante ou está agindo de má fé. Por quê? Veja aqui foi o momento da criação, quando Deus criou esse mundo com sua vida, e por último criou Adão e Eva, o primeiro casal. Deus criou o mundo em quantos dias? 6 dias. 6 dias. No sétimo dia não criou mais nada. No sétimo dia ele fez 3 coisas. Ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Agora eu pergunto, Adão e Eva foram criados em que dia da semana da criação? No final do 6º dia. O ser humano foi o último a ser criado. No final do 6º dia Deus criou Adão e Eva. Então, irmãos, o primeiro dia completo da vida de Adão e Eva foi o 7º dia. Sim ou não? Eles foram criados no final do 6º dia, e o primeiro dia completo foi o 7º dia. E no 7º dia Deus não criou mais nada. Ele fez 3 coisas: ele descansou, ele abençoou e ele santificou. Então, se eu perguntar para os senhores quem foi guardar o sábado pela primeira vez na face da terra, quem foi? Adão e Eva. Agora a pergunta é: Adão e Eva eram judeus? E por que os pastores evangélicos falam para os seus fiéis que o sábado é coisa do povo judeu? Bom, Adão e Eva caíram em pecado, infelizmente. Após o pecado, irmãos, passou cerca de 2000 anos e aconteceu o dilúvio. O povo judeu só surgiu na história da humanidade aqui, cerca de 2500 anos depois do pecado de Adão. Então, cerca de 2500 anos depois do pecado de Adão, surge na história do mundo o povo judeu. Então, se alguém falar para você que o sábado é coisa do povo judeu, vai ter que provar que Adão e Eva não eram judeus. E aí? Como provar que Adão e Eva eram judeus se não existia o povo judeu? Então, irmãos, quem fala que o sábado é coisa do povo judeu ou é ignorante ou está agindo de má fé, porque não é verdade bíblica nem histórica. Bem, avançando aqui na recapitulação, Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia descansou, abençoou e santificou. E ele fez isso para que o 7º dia fosse o memorial do Criador. E memorial vem de memória, que serve para quê? Para lembrar. Então Deus estabeleceu o 7º dia como dia santo no final da semana da criação, para lembrar todo mundo, em todo tempo e em qualquer lugar, que Ele existe e que Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o doador da vida, Ele é quem mantém a vida. E se todo mundo entendesse isso e aceitasse, não haveria na terra idólatras, nem ateus e nem incrédulos. Todos estariam voltados para o Criador e adorariam ao Criador. Mas, irmãos, infelizmente, ao longo dos séculos, o diabo trabalhou fortemente usando a política e a religião para tirar isso da cabeça do povo, para então pregar que Deus não existe. E hoje grandes homens pregam pelos cotovelos que Deus não existe, que tudo que existe foi formado por uma explosão cósmica chamada Big Bang, e o homem é uma macroevolução de um primata, de uma espécie de macaco, mas Deus não existe. Então notem, irmãos, que o diabo trabalhou fortemente usando a política e a religião para tirar da cabeça do povo o memorial da criação. Agora veja, quem foi que estabeleceu pela primeira vez na história do mundo feriado para o primeiro dia da semana?
foi um homem endemoniado. O nome dele, Constantino o Grande. Esse homem era imperador de Roma. Roma mandava o mundo inteiro, Roma era império. E no quarto século, quem estava no poder de Roma? Constantino o Grande. E naquela ocasião, os romanos adoravam a criatura em lugar do Criador. Cada dia de semana adoravam um Deus diferente. No primeiro dia de semana adoravam o Deus Sol. No segundo dia, Deus a Lua. No terceiro dia, o Deus Marte. No quarto dia, o Deus Mercúrio. No quinto dia, o Deus Júpiter. No sexto dia, Deus a Vênus. E no sétimo dia, o Deus Saturno. E o Deus de Constantino, irmãos, era o Deus Sol. E esse homem mandava no mundo inteiro. Então ele disse assim: olha, o mundo todo vai guardar o dia do meu Deus. Aí ele baixou um decreto-lei para que o mundo todo parasse no dia do Deus dele. E o decreto que ele fez foi assim: ó, que todos os habitantes da terra, que todos os artífices, que todos os mercadores e que todos os juízes descansem no venerável dia do sol. E aí, irmão, no dia 7 de março, no 320 depois de Cristo, ele selou a lei. E a partir daí, o mundo todo parou em homenagem ao Deus de Constantino. Então notem que a guarda do primeiro dia de semana não é bíblica nem é cristã, é pagã. Veio da adoração à criatura, adoração ao Deus Sol. É por isso que não tem na Bíblia nenhum texto que manda guardar o domingo. Se você achar, ganha um carro zero, uma casa nova. Já prometi isso aqui durante a semana, né? Ninguém me apareceu com esse texto. E está valendo, viu? Então, irmãos, quem colocou o domingo de guarda por lei? Constantino o Grande, imperador de Roma, adorador da criatura, do Deus Sol. Aí, irmãos, quando foi no ano 476 depois de Cristo, caiu o Império Romano e surgiu a Europa Ocidental, 10 países. E no meio da Europa Ocidental surgiu Roma cristã, governada pelo sistema papal. Aí o que o Papa fez por conta própria? Irmãos, o Papa, por conta própria, ele pegou o que tinha do paganismo e foi do cristianismo. Veja, aqui está o decreto do Constantino, em homenagem ao Deus Sol. Agora veja, Roma cristã, governada pelo sistema papal, trouxe o paganismo para o cristianismo. Aí ele adulterou os 10 mandamentos da lei de Deus no catecismo, não na Bíblia, no catecismo. O sistema papal adulterou os 10 mandamentos. E no terceiro mandamento da lei de Deus, no catecismo, ele colocou o quê? Guardar domingos e festas. Isso não tem em Bíblia nenhuma, só no catecismo. E se você achar, ganha um carro zero e uma casa nova. Então notem, meus amigos, que quem transferiu isso para o cristianismo foi o sistema papal, né? Isso não tem em Bíblia nenhuma. Então, veja, Roma cristã ou papal trouxe o paganismo para o cristianismo. Guardar domingos e festas. Muito bem. Agora chegamos na parte de hoje, tá? Eu fiz uma introdução aqui para entrar na parte de hoje, que é o sábado do Novo Testamento. Então, nós vamos aqui para João, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Olha aí. Diz assim, ó: no princípio era o quê? O Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Verso 2: ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada que foi feito se fez. Então notem, meus amigos, que aqui fala que no princípio era o Verbo. Veja. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Esse verbo se refere a quem? Hein? Como é que você sabe que é Jesus? Por causa do verso 14. Olha o capítulo 1, verso 14. Verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como gloriosa do Pai. Então, irmãos, os três, quem fez carne de nós? Foi Jesus. Portanto, verdadeiramente, biblicamente, o verbo é
Jesus. Agora que entendemos que o verbo é Jesus, volta no capítulo 1, verso 1, e no lugar da palavra verbo, vamos colocar a palavra Jesus. Olha como fica. Capítulo 1, verso 1, acompanha aí. Ó. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Verso 2: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada foi feito se fez. Então, irmãos, veja que Jesus Cristo, irmãos. Quem é Jesus? Ele é o Criador dos céus e da terra. Irmãos, Jesus Cristo não é um ser criado. Ele criou todas as coisas. Ele é o doador da vida. Ele é o que mantém a vida. Ele é um com o Pai em natureza, caráter, poder, propósito e objetivo. Mas um dia se fez carne e habitou entre nós. É o nascer da Virgem Maria aqui. Ele não deixou de ser Deus, mas de uma forma humana. E na terra, irmãos, ele era plenamente Deus e plenamente homem. Só que para vencer Satanás, ele não poderia usar sua divindade, tinha que ser como homem, para que onde Adão caiu, ele desgastou a raça humana, ele pudesse vencer e resgatar a raça humana. Então, por isso não usou sua divindade, nem benefício próprio, nem conheceu o diabo. Agora, uma pergunta que surge, irmãos: Jesus é pai de Maria ou ele é filho de Maria? Olha a pergunta: Jesus é pai de Maria ou é filho de Maria? Porque nós vemos agora e entendemos que ele é o Criador dos céus e da terra. É Deus por excelência. Então note, irmãos, que Jesus Cristo é pai de Maria, como Deus Todo-Poderoso. Mas um dia ele precisava nascer aqui para tomar a forma humana, para nos salvar. Aí ele usou a Virgem Maria. De modo que Maria é mãe de Jesus segundo a carne, não segundo a divindade. Deus não tem mãe. Deus é eterno. Ele é de eternidade a eternidade. É assim que a Bíblia apresenta Deus. Agora, Maria foi mãe de Jesus segundo a carne, para cumprir o propósito de Deus e salvar a todos nós. Bem, então Cristo é o Criador dos céus e da terra. Agora a pergunta é: como que ele guardou o sábado quando esteve na terra? Porque ele sendo o Criador, foi ele que criou o mundo em 6 dias, certo? E no 7º dia descansou, santificou e abençoou. Agora, esse Criador que criou o mundo em 6 dias e estabeleceu o 7º dia como dia santo, agora veio ao mundo, nasceu da Virgem Maria, tomou a forma humana e viveu aqui 33 anos e meio, aproximadamente, como homem. Agora, como é que ele guardou o sábado que ele mesmo estabeleceu? Essa é a pergunta. Como é que Cristo guardou o sábado que ele mesmo estabeleceu? Vamos ver agora como é que ele guardou o sábado quando esteve na terra. Então vamos agora para Lucas 4,16. Lucas 4,16. Lucas 4,16. Diz assim, ó. Lucas 4,16. Achou? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado, aonde? Na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, irmãos, no dia de sábado, o costume de Cristo ele está onde? Aonde? Na sinagoga. E o que é a sinagoga? A igreja. Então observe, Cristo no dia de sábado, o costume dele é estar na igreja. Irmãos, aqui na tela, veja, Jesus Cristo teve 2 fases na sua vida. A primeira fase foi antes do seu batismo, e a segunda fase após o seu batismo. Escutem, antes do batismo, Jesus trabalhava na carpintaria com José, marido de Maria. Sabe que José era carpinteiro, né? E José, irmãos, José não era pai biológico de Jesus Cristo. José, irmãos, não teve nenhum filho com a Virgem Maria. Mas José, segundo a tradição, ele era viúvo. E ele tinha filho de outro casamento. Por isso que a Bíblia fala aos irmãos de Jesus. Então
Então José tinha filho de outro casamento, era viúvo. Com a Virgem Maria não teve nenhum filho, José. Jesus nasceu aqui por obra do Espírito Santo. Foi um milagre de Deus para o nascimento de Cristo. Só que Cristo, irmão, antes do seu batismo, ele trabalhava na carpintaria ajudando José, marido de Maria. Então ele teve duas fases, antes do seu batismo e após o seu batismo. Então antes do batismo ele trabalhava na carpintaria, mas toda sexta-feira, antes do pôr do sol, eles fechavam a carpintaria e no sábado ia para onde? Para a sinagoga, para a igreja. Assim Cristo fazia. Então nós, seguidores de Cristo, cristãos, na sexta-feira Deus terminar nosso trabalho e no sábado fazer o quê? Estar na igreja. Assim como Cristo fez e ensinou. Agora, depois do batismo de Cristo, ele não mais trabalhava na carpintaria, começou o seu ministério. E após o batismo dele, irmãos, ele agora trabalhava em dois tipos de trabalho: trabalhos missionários e humanitários, sem fins lucrativos. Isso ele fazia todos os dias. Entende? Então, após o batismo, ele começou o seu ministério. Então, no sábado ele ia para a igreja, não é? Mas ele fazia o que mais? Olha o verso 31, capítulo 4, verso 31. 4, 31. E desceu aonde? A Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Então nota, irmãos, que Cristo ia para a igreja, mas também dava estudos bíblicos dia de sábado. Dava estudos bíblicos. O que mais que ele fazia? Ele socorria os necessitados no dia de sábado, sem fins lucrativos. Daqui a pouco eu vou ler isso aqui na Bíblia. Então, começamos a entender o que Cristo fazia de sábado. Ia à igreja, dava estudos bíblicos e socorria os necessitados. Bem, irmãos, muitos líderes religiosos falam dos seus fiéis que quando Jesus morreu na cruz, acabou o sábado, foi abolido o sábado. Você já ouviu isso por aí, não? Quem não ouviu vai ouvir ainda. Porque é o que fala. Jesus morreu na cruz, aboliu o sábado. Seria isso verdade bíblica? Será que com a morte de Cristo acabou agora o sábado? Vamos ver. Veja agora Lucas 23, verso 50. Lucas 23, 50. Aqui no verso 50, Lucas 23, 50. Acima do verso 50 tem um título, ele tem? O que fala aí? O sepultamento. Então veja o sepultamento. Então já tinha morrido. Então veja aí, 23, verso 50. E eis que certo homem chamado, qual é o nome dele? José, membro do Sinédrio, homem bom e justo. Verso 51. Que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros. Ele era natural da cidade de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus. Então esse José aqui não era marido de Maria, não. Escuta, esse José aqui era o tal do José de Arimateia, homem rico e influente. E esse homem, irmãos, rico e influente, ele chegou para Pilatos e pediu o corpo de Cristo. E Pilatos deu o corpo para ele. Olha o que ele fez, verso 52. Tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando-o do madeiro, envolveu-o no lençol de linho e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ninguém havia sido sepultado. Então olha o capricho dele, pegou o corpo de Cristo e sepultou no túmulo novo. Verso 54. Era o dia do quê? Da preparação, e começava o sábado. Irmãos, na Bíblia, qual é o dia da preparação? É a sexta-feira. Então, em muitas passagens bíblicas, a sexta-feira chama dia da preparação. Então, veja, era o dia da preparação e começava o sábado. Então, eu pergunto:
Cristo morreu em que dia? Na sexta-feira. Que horas? Às 3 da tarde. Ele foi crucificado às 9 da manhã e morreu às 3 da tarde. Era o dia da preparação. E ia começar o sábado. Aí olha o que aconteceu no verso 55. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Verso 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado fizeram o quê? Descansaram segundo o... Bateria fraca. Irmãos, veja que essas mulheres, essas santas mulheres, que seguiam Cristo de perto, após a morte dele, continuaram guardando o sábado, conforme o mandamento. Irmãos, se Jesus tivesse abolido o sábado, como pregam por aí, com a sua morte, as primeiras pessoas não guardaram nunca mais o sábado seriam essas mulheres aí. Por quê? Porque essas mulheres seguiam Jesus de perto, eram fiéis, cuidavam dele inclusive, faziam comida para ele, lavavam a roupa dele. Mas você percebe que na sexta-feira compraram aromas e bálsamos e no sábado descansaram segundo o mandamento. Veja bem. Então essa conversa que Jesus morreu acabou sábado, irmãos, não é bíblica. Escuta. Segundo a Bíblia, a morte de Cristo nunca anulou a guarda do sábado. E sabe o que é interessante? Dentre essas mulheres aí estava a Virgem Maria. Irmãos, a Virgem Maria, ela guardava o sábado. Vamos ver na Bíblia que ela estava aí? Com essas mulheres? Olha João, Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. João 19, 25. João 19, 25. Diz assim, ó. João 19, 25. Achou? Vamos ler. E junto à cruz estavam quem? A mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Então, vamos ver que dentro dessas mulheres que seguiam Cristo perto, estavam pela cruz ali, estava a Virgem Maria. Então você percebe, irmãos, que a Virgem Maria, ela santificava o sábado conforme o mandamento. Meus amigos, se todo mundo seguisse dentro da Virgem Maria, o mundo seria outro. Irmãos, quem fala mal da Virgem Maria não conhece a Bíblia, porque a Bíblia fala muito bem da Virgem Maria. E eu repito, se todo mundo seguisse o exemplo dela, o mundo seria outro. É uma pena que as pessoas que falam que é devoto dela não fazem uma vírgula que ela fez. Veja, a Virgem Maria, irmãos, não fumava, com certeza absoluta, não bebia bebida alcoólica. A Virgem Maria, irmãos, não fazia fofoca, não ia para o funk. A Virgem Maria, irmãos, não assistia novela, com certeza absoluta. A Virgem Maria, no dia de sábado, não ia lavar roupa nem fazer feira. Ela foi uma mulher exemplar. E é uma pena que a maioria das pessoas que falam que segue ela, que é devoto dela, que vai aparecendo no ar todo ano, muitos até a pé, não faz uma vírgula que ela fez. Você sabe que a reza da Ave Maria, ela está quase toda certíssima da economia, quase toda. Só o final está errado. Quer ver? Ó? Ave Maria, cheia de graça, ela foi cheia de graça. O Senhor é convosco, porque Deus foi com ela. Bendito sois vós entre as mulheres. Ela foi bendita, escolhida por Deus. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Tudo bíblico, tudo certo. Santa Maria, está tudo certo, ela foi santa.
Que segundo a Bíblia, santos são pessoas que aceitam Jesus e gostam dos mandamentos de Deus. Como está escrito em Apocalipse 14, versículo. Qual versículo? Vamos ler? Capítulo 14 de Apocalipse. A Virgem Maria foi santa e é santa. Vamos ler. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Diz assim, ó: aqui está a perseverança dos santos. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, segundo a Bíblia, santos não são estátuas. Segundo a Bíblia, santos são pessoas que guardam os mandamentos de Deus, que tem fé em Jesus. Então, toda pessoa que guarda os mandamentos de Deus, por amor a Cristo, Deus chama de santo. Portanto, a Virgem Maria era santa, porque guardava os mandamentos de Deus e tinha fé em Jesus. Então, até aí a reza está certíssima, daí para frente está errado. E fala assim: Santa Maria, mãe de Deus. Aí complicou. Deus não tem mãe, Deus é eterno. Ela foi mãe de Jesus segundo a carne. Já explicamos isso aqui hoje. Rogai por nós pecadores, agora na nossa morte, amém. Aí piorou. Por quê? Porque a Virgem Maria morreu, segundo a Bíblia, está no pó da terra, aguardando a volta de Jesus. E nós cremos que ela morreu salva. E quando Jesus voltar, ela vai ressuscitar com todos os demais salvos e vai para o céu. Então, irmãos, o grande erro da liderança maior da Igreja Católica Apostólica Romana, o grande erro da liderança, não dos fiéis, da liderança, é ensinar seus fiéis que ela morreu e está no céu e é nossa advogada. Aí não bate na Bíblia. Então, quem sabe a reza da Salve Rainha, na reza da Salve Rainha diz que Maria é a nossa advogada. E isso não é bíblico. Por que não é bíblico? Vamos ver. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Um pouco para trás do Apocalipse aí. Capítulo 2. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 2, verso 5. Diz assim, ó. Primeira carta de Paulo a Timóteo, 2, verso 5. Diz assim, ó: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é? Quem é? Cristo Jesus, homem. Então notem que há um só mediador, irmãos. Há um só mediador entre Deus e os homens. Mediador significa que ele está no meio. Mediador é advogado. Então há um só advogado, irmãos, entre Deus e os homens: Jesus Cristo, homem. Porque ele morreu ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte, a sepultura, e está vivo no céu como nosso advogado. E ele vai voltar para os nossos fiéis. A Virgem Maria morreu, está no pó da terra, e quando Jesus voltar, irmãos, ele vai ressuscitar perfeita, ela vai estar perfeita para a vida eterna. Então notem, irmãos, que a Virgem Maria era adventista do sétimo dia, viu? Escutem, Nossa Senhora Aparecida era adventista do sétimo dia. Por quê? Porque ela santificava o sábado e aguardava a volta de Jesus. Bem, se todo mundo seguisse o exemplo dela, hein? O mundo seria outro. Agora, irmãos, avançando aqui, quando João Paulo II era vivo, ele emitiu uma carta longa via internet para todos os fiéis, chamada Dies Domini. Dies Domini, ou seja, Dia do Senhor. E essa carta longa, nessa carta longa, ele procura usar textos bíblicos. Eu tenho ela em casa até hoje. Nessa carta, irmãos, longa, ele usa textos bíblicos para mostrar que o domingo é o dia do Senhor. E quando você lê toda a carta e espreme, só sai uma coisa só. No final diz assim, ó:
O sábado é coisa do povo judeu, é o dia de guarda do judeu, e o domingo é o dia de guarda do cristão. Aí explica por quê? Porque Jesus fez todo o domingo. Então notem que segundo João Paulo II, o dia de guarda é o domingo, porque Jesus fez todo o domingo. Agora a pergunta é: Jesus fez todo o domingo? Sim ou não? Sim, está escrito na Bíblia. Ele fez todo o meio de semana bem cedo. Agora a pergunta é: está escrito na Bíblia que nós devemos santificar o domingo porque Jesus fez todo o domingo? Não. Jesus morreu que dia? Na sexta-feira, às 3 da tarde. O sábado inteiro ele ficou na sepultura. E no primeiro dia de semana bem cedo ele ressuscitou. Então notem que João Paulo II falou o quê? Nós guardamos o domingo porque ele estudou no domingo. Agora ele morreu que dia? Na sexta. O que é mais importante para nós? A morte dele na sexta ou a ressurreição de todo domingo? Olha a pergunta. O que é mais importante para nós? A morte dele que se deu na sexta-feira ou a ressurreição de todo domingo? Irmãos, os dois são igualmente importantes. Igualmente. Porque se ele não tivesse morrido, estaríamos perdidos para sempre. E se ele tivesse morrido, mas não ressuscitado, estaríamos perdidos para sempre também. Então a morte dele é tão importante quanto a sua ressurreição. Agora, João Paulo II falou o quê? Nós guardamos o domingo porque ele todo domingo. Agora, será que a ressurreição é mais importante do que a morte? Então por que não guarda a sexta? Guarda a sexta, velho. Fala assim: nós guardamos a sexta porque foi na sexta que ele pagou o preço dos nossos pecados. Então vamos ver que é uma filosofia criada, não bíblica, para dizer para os fiéis que tem que guardar o domingo. Isso não tem na Bíblia. Entende? Então Cristo nunca aboliu o sábado e a Bíblia nunca transferiu o sábado ao domingo. Agora, irmãos, vamos entender aqui grandes coisas. Eu disse que o tema de hoje é servir de base para toda a sua vida no que está na terra. Veja aqui. O grande problema de Cristo na terra foi com os fariseus. Quem eram os fariseus? Era um grupo religioso, muito religioso, detalhistas, mas nunca aceitaram Jesus como sendo Messias. E vivia assim, o tempo todo atrás dele, procurando defeito para condenar, o tempo todo. Pensa num povo terrível, eram os fariseus. E esses fariseus, com boa intenção, fizeram uma coisa que nunca deveriam fazer na vida, com boa intenção. O que eles fizeram? Começaram a criar leis para impedir que o povo judeu desobedecesse os 10 mandamentos. Olha o que eles fizeram. Criaram mais de 1000 leis. A intenção era boa, mas Deus mandou fazer isso. Aí, só sobre o sábado, inventaram mais de 100 leis. E o que eles criaram sobre o sábado? Que no dia de sábado não pode cuspir no chão. Olha a regra deles. E eles explicavam: se você cuspisse no chão, o cuspo poderia cair numa plantinha. E se caísse numa plantinha, estaria regando a plantinha. E regar a plantinha de sábado é pecado, então não pode cuspir no chão. Ou se não tivesse planta nenhuma, mas tivesse uma poeira, o cuspo ia cair e ia causar um pequeno buraco na terra. E fazer buraco na terra dia de sábado é pecado. Então a regra diz o quê? Não pode cuspir no chão de sábado. Também dizia, irmãos, que não podia caminhar mais do que 1000 metros. Se alguém caminhasse mais de 1000 metros de sábado, estaria cometendo pecado. E eles diziam o seguinte: que se você caminhasse 1000 metros e tivesse comida, você poderia comer e caminhar mais 1000 metros. Senão tinha que parar ali e esperar dar o pôr do sol para sair dali. Eles explicavam o seguinte: não tem comida, pode considerar a sua casa, mas você pode caminhar mais 1000 metros. Senão tem que parar ali e ficar esperando dar o pôr do sol para sair dali. Também diziam, irmãos, que não podia de forma alguma carregar nada mais pesado que um figo seco no dia de sábado. Olha que coisa. Quem conhece o figo é uma frutinha desse tamanho. Pensa no figo seco, não pesa nada. Mas a regra diz que ele não pode carregar nada mais pesado que um figo seco, senão está cometendo pecado. Ele sabe. Também diz o seguinte: que não podia, irmão, de forma alguma, carregar uma roupa adicional na mão, a não ser que você vestisse. Se levasse na mão, estaria cometendo pecado, carregando peso. Também dizia que não podia, irmãos, carregar 2 dedos no bolso, a não ser que você costurasse uma roupa, aí fazer parte da sua indumentária.
Também é bom dizer que não podia olhar no espelho nesse sábado. A explicação era a seguinte: se você olhasse no espelho, você poderia ver a barba aparar e ser tentado a parar a barba. E a barba de sábado é pecado. Ou você poderia ver o cabelo branco e ser tentado a arrancar o cabelo branco. E arrancar o cabelo branco de sábado é pecado. Então não pode olhar no espelho, essa é a regra. Também é bom dizer o seguinte: que no dia de sábado não podia tirar a fruta do pé e comer. Se alguém tirasse a fruta do pé e comer, estaria trabalhando, cometendo pecado. Não podia de forma alguma, mesmo que tivesse com fome. Também no dia de sábado não podia tomar banho, nem se lavar. Se alguém tomasse banho ou se lavasse dia de sábado, estaria cometendo pecado. Também dizia o moço que não podia curar uma pessoa dia de sábado, jamais. Se fizesse isso, estaria cometendo pecado. E também dizia o moço que não podia tirar uma ovelha do buraco. Se a ovelha caísse do buraco, não podia tirar, não. Na regra dizia isso. Mas eles tiravam. E Jesus sabia disso. Por que eles tiravam? Porque rendia dinheiro para eles. Naquela época fazia sacrifício de cordeiro. E eles vendiam a ovelha para os fiéis. E ali foi ali que Jesus pegou um chicote, mas arrogue, e expulsou os cambistas todinho, porque estava roubando o povo. Porque olha o que eles faziam, irmãos. As pessoas vinham de longe e não podiam trazer um cordeiro de longe a pé. Aí chegava lá no templo, aí ia comprar o cordeiro para poder confessar os pecados da cabeça do animal e sacrificar o cordeiro. Só que eles chegavam lá para comprar o cordeiro, a moeda do templo era muito mais forte que a moeda do fiel. Desvalorizava a moeda do fiel. E o fiel com sacrifício comprava o cordeiro. Aí eles falavam assim: deixa aqui, confessa o pecado na cabeça dele e deixa aqui que a gente vai sacrificar para você. E não sacrificava, vendia para outro. E Cristo viu isso. Foi por isso que está escrito na Bíblia com um chicote, expulsou todos os cambistas ali. Não foi por acaso que ele fez isso. Bem, então se o ovelha caísse no buraco, eles tiravam, e Cristo sabia disso. Aí no dia de sábado, Jesus Cristo estava dentro da sinagoga dos fariseus, da igreja dos fariseus. Estava dentro. E fizeram um homem que tinha a mão errada para Jesus curar. Já viu que as pessoas têm o braço magrinho, curtinho? Uma pessoa que tinha deficiência no braço. Aí estavam lá os fariseus, vendo isso. Estava ali um homem deficiente do braço. E aí então um deles se adentrou e falou assim: ô Jesus, é certo curar no sábado? Aí Jesus falou assim: escuta aqui, se uma ovelha de vocês no dia de sábado cair no buraco, vocês não vão tirar? O fariseu ficou quietinho, porque eles tiravam. Aí Jesus perguntou assim: escuta aqui, o que vale mais, um homem ou uma ovelha? Aí o fariseu ficou quietinho, porque se ele tivesse esse poder, teria que dizer o quê? Um homem vale mais do que uma ovelha. Aí Jesus falou assim: logo é lícito, é certo fazer o bem nesse sábado. Aí o outro homem, que estava com a mão deficiente, falou assim: estenda a tua mão. E o homem estendeu, e ficou perfeita pelo poder da palavra de Cristo. Curou o homem, na presença deles. E eles ao invés de falar assim: puxa vida, louvado seja Deus, o homem foi curado. Não. Saíram dali mordidos de raiva e foram tramar conselho para matar Cristo. E que dia que era? Sábado. Olha a confusão mental. Não podia curar o homem, mas podia tramar conselho para matar Cristo. No dia de sábado. Então os fariseus eram terríveis. Tinha ódio mortal de Cristo. Vamos ler o texto. Mateus 12, 9. Mateus 12, verso 9. Mateus 12, verso 9. Verso 9. Diz assim: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Verso 11. Ao que ele respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no dia de sábado resta cair numa cova, não fará todo esforço tirando ali? Verso 12. Ora, quanto mais vale um homem do que uma ovelha?
Logo, é lícito no sábado fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Verso 14: retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Está vendo? Olha, que confusão terrível na cabeça, né? Não podia curar o homem, mas podia ter uma conselho de sábado para matar Jesus Cristo. Que situação miserável, né? Pois é, esses eram os fariseus. Agora, veja o capítulo 12, versículo 1. 12, verso 1. Diz assim, ó: por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e a comer. Então imagina essa cena: Cristo está passando pela seara. O que é uma seara? É uma roça. Uma roça. Cristo estava passando por uma roça de trigo, não era milho, mas dá a impressão que era milho, né? Porque fala o quê? Espiga. Irmãos, no Brasil, quando fala espiga, a gente já lembra do quê? Do milho. Na Palestina, o cacho de cevada é chamado de espiga, o cacho de trigo é chamado de espiga, e o milho é chamado de espiga. E naquela ocasião não tinha milho na Palestina, era uma roça de trigo. Mas se fosse milho, não teria problema nenhum também. Só explicando que não era milho, não, era trigo. E então eles estavam passando por essa roça de trigo e disse que estavam com fome. Aí entraram na roça de trigo, tiraram o cacho de trigo, esfarelavam e ó, comiam. E os maridos fariseus estavam lá, ó, só filmando, e viram isso. Quando viram isso, olha a reação deles, verso 2. Verso 2: os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer dia de sábado. Olha aí, Jesus, olha aí, está vendo? Seus discípulos estão fazendo o que não pode fazer dia de sábado. Mas quem falou que não pode? Aqui na tela, eles que inventaram que no dia de sábado podia tirar o fruto do bem e comer, senão estava cometendo pecado. Mas a pergunta é: Jesus reprovou os discípulos? Reprovou? Não. Você não reprovou porque pode. Então, irmãos, se no dia de sábado você estiver com fome, tiver um pé de cana, você pode tirar a cana e descascar de pá? Ou é pecado? Pode ou não pode? Pode. Claro, Jesus falou que pode. No dia de sábado você está com fome, tem um pé de laranja, você pode tirar a laranja de pá? Pode. Não tem pecado nisso. Então, se você olhar como Cristo fez e ensinou, você não erra. E é agradável. Agora, se você quiser guardar o sábado como os fariseus faziam, aí é complicado, né? Meus amigos, Cristo estava ali tentando mostrar para eles o prazer, a alegria de guardar o sábado. Eles não aceitavam tornar o sábado um fardo pesado, um sacrifício que ele mesmo carregava esse fardo pesado. Olha o que Cristo falou para eles no versículo seguinte, verso 3, 12, verso 3. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer, nem a ele, nem os que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Então Jesus chamou atenção para quem? Para Davi. Escuta aqui, por que você não condena Davi? A condena Davi. Você não viu o que Davi fez? No dia de sábado, Davi entrou no templo e comeu os pães da proposição, que ele não podia comer. E os que estavam comendo também comeram. Por que você não condena Davi? E quer condenar os discípulos? Por que Jesus chamou atenção para Davi? Porque os fariseus consideravam Davi como sendo o patriarca da fé, mas não aceitavam Jesus como sendo o Messias. Então Jesus estava procurando abrir a mente deles para entender como guardar o sábado de maneira prazerosa. Condenando Davi, então. Ele viu o que Davi fez? Vocês respeitam Davi como sendo o patriarca da fé? Então Jesus Cristo procurou, irmãos, ajudar os fariseus, mas eles eram duros na queda. Olha o versículo seguinte, versículo, qual é agora? O 6.
Ele fala assim, olha, aliás, é o 5, ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes do templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior do que o templo. Agora eu quero chamar atenção para quem? Para os sacerdotes. Por que você não podemos sacerdotes? Podemos sacerdotes, né? Os sacerdotes no dia de sábado violam o sábado e ficam sem culpa. Irmãos, os sacerdotes faziam o sacrifício de cordeiro de sábado e circuncisão. E isso podia ser feito, é um ritual religioso. Entende? Assim como também curar um homem e uma pessoa dia de sábado com fome comer uma fruta. Então não tinha nada errado, mas Jesus chama a atenção para os sacerdotes para abrir a mente deles. Por que você não cuida dos sacerdotes então? Porque no dia de sábado, eles violam o sábado e ficam sem culpa. Aí, irmãos, olha o que ele fala em seguida, versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não tereis condenado os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então olha o que ele fala: misericórdia eu quero, misericórdia eu quero, ei, misericórdia eu quero e não sacrifício. Irmãos, os fariseus tornam o sábado um sacrifício. E Cristo fala o quê? Misericórdia eu quero e não sacrifício. E ele fala assim, ó, eu sou o Senhor do sábado. Irmãos, quando Cristo fala assim, eu sou o Senhor do sábado, o que ele está dizendo? Eu sou o dono do sábado. Irmãos, o Senhor do escravo é o que do escravo? O dono do escravo. Quando Cristo fala assim, eu sou o Senhor do sábado, eu sou o dono, eu criei o sábado. Você está querendo dizer como guardar o sábado? Eu me criei. Se eu estou falando que pode, é que pode. Os fariseus queriam dar ordem para Cristo. Meus amigos, veja agora Marcos 2:27. Evangelho de Marcos 2:27. Evangelho de Marcos 2:27. Marcos 2:27. Olha o que Cristo falou aqui para os fariseus. 2:27. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ei, Cristo falou o quê? Ó, o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. E o que ele está falando aí? Olha aqui, irmãos. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? Olha a pergunta. O sapato foi feito por causa do pé, ou o pé foi feito por causa do sapato? Quem foi criado primeiro, o pé ou o sapato? Primeiro foi criado o pé, depois o sapato. Então o sapato foi feito por causa do